Deixa eu desejar boas-vindas você que está nos assistindo pela TV e lembrar a todos aqui, toda a nossa audiência, que a partir da próxima segunda-feira, o All News, segunda edição, vai começar às 4 da tarde. Iremos de 4 da tarde até às 6 da tarde para você aqui no canal UOL. Vamos falar sobre o desembargador que absolveu um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Minas Gerais. Ele foi afastado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. Majid Lawar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi afastado imediatamente das funções que desempenha. A decisão foi assinada pelo Corregedor Nacional do CNJ, o ministro Mauro Campbell. O UOL buscou Lawar, e o Tribunal de Justiça também para posicionamentos e aguarda retornos. O CNJ disse que identificou sinais de prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado. Os supostos crimes teriam sido cometidos quando ele era juiz nas comarcas de Ouro Preto e Betim. As duas são cidades mineiras. O afastamento acontece para garantir que a apuração dos fatos transcorra de forma livre, sem quaisquer embaraços. Na decisão, Campbell afirma ainda que a medida acontece proporcionalmente à gravidade dos relatos e está alinhada ao devido processo legal. Subiu para 5 o número de pessoas que foram ouvidas e narraram terem sido vítimas do desembargador. Vamos trazer para cá a nossa convidada, a Cristiane Damasceno, advogada, ex-presidente da Comissão da Mulher do Conselho Federal da OAB, Comissão da Mulher Advogada. Bem-vinda, doutora. Boa noite para a senhora. Bom, afastado esse desembargador, as denúncias são gravíssimas, E a atitude dele também em relação ao homem que havia sido condenado em primeira instância. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Dani Lima. É um prazer enorme estar aqui. A todos aqueles e aquelas que nos assistem também. A conduta dele é gravíssima, Diego e Dani, mas ele não é o primeiro a praticar isso, A gente já vem com outras histórias de desembargadores que estão na mesma linha e na mesma prática de delitos tão graves como esse. Mas a importância da imprensa é tão grande, Diego, porque trouxe à tona o caso e trouxe à tona também a discussão do estupro de vulnerável, porque as pesquisas têm mostrado que as meninas são as maiores vítimas. Nós tivemos quase 90 mil estupros no ano de 2025 e percebemos que as crianças, as meninas, foram as maiores vítimas. Então, ele, como magistrado, como desembargador, como longa-manos do Estado, ele deveria ser o primeiro a proteger a dignidade sexual e não trazer numa decisão o fato da menina ter tido um relacionamento anterior, como se isso fosse algo a desfavorecer a punição por esse homem de 35 anos. Verdade, eu vou passar para a Dani, lembrando que um primo do desembargador, primo de segundo grau do Majid Lawar, afirmou ter sofrido uma tentativa de abuso sexual na adolescência. Ele disse que denunciar foi um dever existencial. A acusação feita por Saulo Lawar, hoje com 42 anos, surgiu depois que o magistrado participou da decisão polêmica que absolveu esse réu de 35 anos que cometeu estupro de vulnerável contra a garota de 12, a menina, criança. Dani. É uma tragédia esse caso do início ao fim. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no All News. Eu queria tratar um pouco desse aspecto que a senhora trouxe, Usam o fato de a menina, aos 12 anos, já ter tido relações sexuais anteriormente com adultos, inclusive, para relativizar o estupro de vulnerável que ela já havia, inclusive, sofrido, porque aos olhos da lei não importa se ela queria ou não. Aos 12 anos você não tem capacidade de consentimento, quem diz isso é a legislação no Brasil. Então, relativizam o estupro duplamente, ao quadrado. É impressionante o que aconteceu nesse julgamento. Mas eu queria entender, o que é possível deixar de legado dessa tragédia. A gente já viu a aprovação no parlamento, de norma que proíbe a relativização do estupro de vulnerável, como se houvesse espaço para isso na Constituição. A senhora vê outros campos a serem atacados a partir das luzes lançadas por esse absurdo?
Primeiro, Dani, eu gostaria muito de agradecer pela sua pergunta e dizer o seguinte, fazer um elogio, que vocês, as mulheres jornalistas, foram peça fundamental para a discussão desse caso, porque ele ficou há mais de 10 dias, isso vem sendo falado, e vocês têm defendido a presunção absoluta de proteção das crianças e dos adolescentes com relação ao estupro de vulnerável, porque a lei ela não traz nenhuma exceção e não pode uma decisão ou uma súmula relativizar os casos em que a lei traz essa presunção absoluta. A gente viu que o Senado, Dani, e o grande legado é que o Senado rapidamente já votou uma lei para poder deixar mais evidente algo que já está presente, que é a presunção absoluta daqueles casos em que os adolescentes ou as crianças mantiverem, mesmo com o consentimento deles ou delas, relação com pessoas adultas. Então, assim, eu acho que o grande legado foi a mudança, foi a discussão e foi mostrar e deixar evidenciado como ainda em 2026 nós mulheres somos vítimas, desde quando nós nascemos até o momento que morremos, das violências que são executadas e perpetradas contra nós em todos os campos. Doutora, boa tarde, Sakamoto aqui, prazer em falar com a senhora. No meio de tudo isso, né, esse caso, como a senhora bem colocou, ela ganhou tração exatamente por conta do fato de ter entrado na mídia, por conta da sua reverberação. Só que, e os casos que acontecem envolvendo autoridades dos três poderes ou pessoas politicamente, economicamente relevantes que acabam não ganhando essa tração por conta exatamente de que não entrou na esteira da mídia, né? E aí eu queria que a senhora pudesse fazer essa avaliação, como lutar contra pessoas poderosas que tomam decisões, muitas vezes estapafúrdias, e que, exatamente por estarem nessas posições de poder, elas o cidadão comum mal consegue efetivar o seu direito, ou um advogado, um defensor público tenta, mas a pessoa fala, não vamos mudar, os custos muitas vezes são altos, ou o número de defensores é baixo, e aí o negócio acaba parando por si. Como, na verdade, esse caso é um caso que está tendo uma solução. E os outros? Pois essa, Sakamoto, é a grande questão que a gente discute, né? Porque quando você está em espaços de poder e você tem pessoas que têm um poder aquisitivo, no caso dos agressores, muito maior do que a vítima, isso inibe demais a vítima de trazer à tona os casos. E aí eu vou trazer, Sakamoto, um exemplo para vocês de um desembargador do Paraná que há muitos anos praticou violência doméstica contra algumas mulheres da família e estava lotado em uma turma do Tribunal de Justiça do Paraná que julgava a violência doméstica. E todas as decisões dele eram contra as vítimas de violência doméstica. Então, isso só foi derrubado e ele foi afastado dessa turma depois que a OAB entrou com um pedido no CNJ, foi fazer uma sustentação oral, trazendo os casos concretos em que ele atuava. Por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Porque as pessoas tinham medo de trazer esse caso dele à tona, porque na verdade ele era um desembargador. Então os advogados tinham medo dos processos caírem na mão dele, terem alguma retaliação, se fossem reclamar isso no CNJ, e as vítimas saíam com aquela sensação de que tinham perdido e mais uma vez passando por uma violência processual e institucional. Então, o que a gente precisa fazer, respondendo objetivamente a sua pergunta, é que essa consciência ela tem que ser da sociedade. Então, quando nós percebermos que nós estamos diante de uma violência praticada contra uma mulher ou uma menina, nós precisamos ter voz para poder levar isso às autoridades e cobrar delas o andamento disso. Então, eu costumo dizer muito para as mulheres que nós devemos trabalhar em rede. Se você não tem coragem de ir sozinha, chame mais 2, mais 3 mulheres
mulheres para fazerem frente a essas injustiças. E não que os homens fiquem fora disso, viu? Vocês são essenciais nessas trincheiras e nessas lutas, mas a gente precisa mudar essa estrutura mental de que você não mete a colher nestes problemas, porque se nós não estivermos nas trincheiras, inclusive contra essas autoridades, elas vão ficar 10, 15 anos praticando e só depois de atingirem talvez uma vítima que tenha poder aquisitivo é que, né, vão dar andamento e afastamento então a esse ofensor que tem condições financeiras. Doutora Cristiane, quero agradecer muito a sua participação. Já está convidada a voltar mais vezes aqui ao UOL News. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.